A laminite equina, conhecida popularmente como aguamento, é considerada como uma das principais doenças locomotoras. Ela é caracterizada pelo comprometimento da dinâmica de sustentação e locomoção do animal. Portanto, essa afecção nada mais é que a inflamação das lâminas responsáveis por fixar o casco no osso mais distal da pata dos equinos. Ela é um tipo de enfermidade sistêmica que pode refletir em outros órgãos, sendo classificada de acordo com a gravidade da lesão. Desse modo, possui, portanto, 3 fases: desenvolvimento ou subclínica, aguda e crônica. Na maioria dos casos, a afecção acontece nos cascos dianteiros, visto que a distribuição de peso é maior nos membros torácicos, porém pode acontecer nos 4 cascos. Embora não seja uma doença contagiosa, é comum mais de um animal na mesma propriedade manifestar os sintomas, isso porque todos recebem o mesmo tipo de manejo. Então, a laminite pode causar muitos prejuízos para o criador, como, por exemplo, o baixo desempenho dos animais atletas, o afastamento de suas atividades, gastos com medicamentos e cuidados especiais, ou até mesmo a perda do animal devido à necessidade de eutanásia. Quanto à anatomia, o casco equino é uma estrutura especializada para resistir ao desgaste, suportar o peso e absorver impactos, evitando maior ocorrência de injúrias do dígito do animal. É dividido em 3 partes: parede, sola e ranilha, e a parede é dividida em 3 regiões contínuas: pinça, quartos e talões. A face externa do casco, chamada de muralha, é convexa e a parte interna é côncava. A parte interna sustenta cerca de 600 lamelas epidérmicas primárias que se estendem do sulco coronário ou coroa do casco até a borda basal da parede. Na junção do pelo com o casco, temos a banda coronária. É nessa região que vai ter o desenvolvimento de células novas do casco. Por isso, é importante ter uma coroa uniforme, sem estresse e sem estar edemaciada, porque isso vai acarretar em futuras lesões ou inflamações. Embaixo do casco, temos a sola, a parede e a linha branca, que é a junção do estrato externo com o estrato interno do casco. O externo é o que não tem sensibilidade, e o interno são as lâminas sensitivas. A sola do casco é a maior parte da superfície plantar do casco. É côncava e, ao contrário do que se é pensado por alguns hipiatras, sua função não é suportar o peso. Ela cobre toda a face palmar ou plantar do membro entre a pinça e a ranilha. O local em que a margem externa da sola encontra a margem interna da parede é denominado de linha branca. A sola é menos densa e menos resistente que a parede. A maior parte da superfície da terceira falange está fixa nela através das lâminas. E também temos a ranilha, as barras e os talões. A ranilha é uma cunha elástica macia e espessa, com o vértice voltado cranialmente e a base localizada entre os talões. Em cada lado da ranilha existe um sulco profundo, denominado sulco colateral. Ao centro da ranilha existe um sulco sagital, localizado no meio da face plantar da base da ranilha. E por último, temos os bulbos. Já na parte interna, temos a parede do casco, a região de sola, o coxim digital e a terceira falange, que é classificada como um osso esponjoso que apresenta canais vasculares por onde passam os vasos sanguíneos. O peso ou a força aplicados a essa falange são transmitidos à parede do casco, o que significa que o peso do cavalo é sustentado pela parede do casco pela combinação de lâminas sensitivas e insensitivas. Isso permite que o crescimento do casco ocorra apenas distalmente e não em direção proximal, por conta das lâminas sensitivas permanecerem fixas ao periósteo da terceira falange e as insensitivas junto à parede. Logo em seguida da terceira falange, temos a segunda falange, a primeira falange e então o carpo. Nessa região, temos o tendão extensor, que se funde com a terceira falange e vai originar o tendão flexor digital profundo. Esse é o local onde eles se fundem, então temos o tendão flexor digital profundo. Depois temos o tendão flexor digital superficial e o osso navicular. O osso navicular ou sesamoide distal encontra-se palmar à junção das falanges média e distal e está em contato com ambas.
Ele possui a forma de navio, explicando o porquê de seu nome, e o seu eixo longitudinal está no sentido transversal em relação ao membro. No interior do casco, há a presença da articulação interfalangiana distal, na qual é uma articulação complexa, que envolve o osso sesamoide distal, a terceira falange e a segunda falange. Quanto à anatomia do casco com laminite, sabe-se que a laminite é uma inflamação que acontece dentro das lâminas do casco, ou seja, entre a parede do casco, que é a que vemos por fora, e a terceira falange, na união dermo-epidermal. Temos a inflamação dessa região e, dependendo do grau, ocorre o rompimento das lâminas e a terceira falange se desprende da parede do casco. A laminite pode ser falangiana, somente a terceira falange, com a face dorsal da parede do casco, se desprende, ou capsular, quando não somente as dorsais, como as lâminas laterais e medial, se desprendem e têm afundamento. Isso influencia no prognóstico, tempo de retorno, recuperação vascular das lâminas, se o animal vai sobreviver à patologia, se vai somente se reproduzir ou se vai poder voltar à vida atleta. Agora, vou mostrar a diferença anatômica de um casco com laminite com a de um casco normal. Esse é um corte sagital do casco normal de um cavalo. A terceira falange, como podemos perceber, está presa na parede do casco. Nessa imagem podemos visualizar a parede do casco e a linha branca. Entre a linha branca e a terceira falange estão as lâminas. Essas são as estruturas que colam a falange na parede. Nas laminites, o fluxo sanguíneo para e essa mão é prejudicada, o oxigênio diminui e essas lâminas ficam hipóxicas por conta do baixo oxigênio, acabam ficando danificadas e perdem a capacidade de aderir à parede. E o que obtemos é isso. Esse é um corte transversal de cavalo com laminite. É possível perceber que a terceira falange está em um ângulo muito diferente. Agora ela está apontando para o chão e as lâminas não estão mais presas à parede do casco. Em decorrência disso, acaba tendo a presença de um espaço vazio. E por perder a adesão com a parede do casco, a terceira falange pode acabar girando devido à tração do tendão flexor profundo. E também é possível perceber que não tem muito espaço, o que prejudica a circulação. Então vamos citar aqui alguns fatores que predispõem a laminite em equinos. Cólica estrangulativa. Pega que o casco, ele é a segunda estrutura dentro do corpo do cavalo que mais consome glicose. Primeiro o cérebro, depois o casco. Sendo que todo o material deletério, o que é isso? Tudo de ruim que tem no casco, ou no organismo, vai para o casco. Ou seja, é como se tivesse um tropismo, como se o casco chamasse tudo de ruim para aquele local ali. Ou seja, se eu tenho infecção, se eu tenho muita inflamação, vai para o casco. Então, eu tenho cólica, causa laminite, algumas cólicas, tá? Principalmente que a gente chama de cólica estrangulativa. Que a alça, por exemplo, entra no canal inguinal, estrangula, pode levar a laminite. Síndrome metabólica equina, causada pelo alto teor de carboidrato na alimentação, levando à resistência à insulina. Se eu tenho alimentos que têm muito carboidrato, que têm muito amido, substâncias que fazem com que eu tenha uma ação exacerbada de células inflamatórias, automaticamente o animal tende a encher, tá? Ou seja, se eu tenho muita glicose circulante, alguns animais podem ter que a gente chama de resistência à insulina. Ou seja, você começa a pegar... Existem evidências bastante sólidas aí que a laminite por síndrome metabólica é a causa que mais acomete os equinos. Um dos sinais aí que você pode estar observando no seu animal é esse esfarelamento da sola aí, ó, como se fosse um isopor. Laminite por excesso de peso ou sobrecarga. Machuca uma pata e sobrecarrega a outra. Essa pata sobrecarregada pode desenvolver laminite. E o que causa essa doença, professor? A laminite seria ou um excesso de carga, um peso assim, ele machucou a pata esquerda e só pisa com a direita. Esse excesso de peso pode desenvolver a laminite. Corticoides. Além dos inúmeros fatores citados, a laminite pode ser induzida pela administração de altas doses de corticoides, os quais reduzem a síntese de proteínas e potencializam a vasoconstrição digital e a formação de microtrombos. Bom, eu estarei falando sobre os sinais clínicos da laminite.
Como já sabemos, a laminite é quando as lâminas dos cascos sofrem alterações microscópicas que modificam a função biomecânica, tendo um inchaço das células endoteliais vasculares, podendo causar inflamação, edema local, não sendo purulento, mas causando uma fraqueza no local por falta da circulação sanguínea. Qual que é o procedimento muito importante nesse estágio mas é exatamente no clique da laminite. O animal travou, ele vai ficar naquela posição, sentado, jogando o peso em posterior e defendendo as mãos. Isso é típico, vai ter uma dificuldade tremenda. Ele vai ter alterações de frequência cardíaca, respiratória, vai ter sudorese. Ele vai sair totalmente do fisiológico. A dor é intensa. Sua forma aguda é caracterizada pelo aparecimento brusco dos sintomas, como a claudicação, tendo uma locomoção penosa e lenta, em decorrência de uma dor de alto grau de sofrimento, se relutando a se movimentar, ficando mais parado que o comum, consequentemente parando de se alimentar, adotando uma postura para aliviar a dor e a pressão dos cascos afetados, apresentando um pulso distal aumentado. Isso ocorre devido à inflamação, tendo uma maior circulação sanguínea no local, tendo uma alta sensibilidade no casco. O diagnóstico da laminite baseia-se na anamnese, nos sinais clínicos, nos exames radiográficos e, em algumas ocasiões, na anestesia local. Uma vez que ocorre afastamento do estojo córneo da falange distal, a análise radiográfica do casco é essencial tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento do caso. Os principais sinais radiográficos da laminite são aumento da distância entre a parede do casco e a face dorsal da falange distal e afundamento ou rotação da terceira falange. Já a laminite associada com a obesidade nem sempre é diagnosticada com facilidade, porque ela se manifesta de uma forma diferente da laminite aguda, que é associada aos casos de sepse. Nos obesos, a laminite se desenvolve de forma silenciosa e muitas vezes o distanciamento da falange distal do estojo córneo já se apresenta em estágio avançado. Então, nos casos de laminite por obesidade, o exame radiológico é ainda mais importante para que possa realizar um diagnóstico precoce. Esse vídeo vai mostrar para vocês um caso clínico de um equino que estava com laminite na fase aguda e logo em seguida já iniciou o tratamento com crioterapia para reduzir o processo inflamatório nas lâminas do casco. Ele já foi colocado as botinhas de algodão que ajudam a reduzir o impacto do solo diretamente no casco e estabilizar a terceira falange, que também é imprescindível para o tratamento da laminite na fase aguda. O tratamento medicamentoso inclui fluidoterapia, antibioterapia, ifluoxacina, meglumina e soroplasma hiperimune. Além disso, também inclui administração de anti-inflamatórios não esteroidais, vasodilatadores, heparina e ácido acetil salicílico. Nesse caso, foi feita a estabilização do casco com 30 dias no gesso e depois disso foi feita uma ferradura específica para esse caso. E já é possível notar a melhora no apoio dos cascos dos membros dianteiros. E após esse tratamento é possível o animal voltar a ter uma vida normal, mas sempre lembrando que deve manter os exames em dia e o monitoramento dos cascos regularmente.